Marcos, capítulo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? E dizei que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que em qualquer que disser a este monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo, recebereis e tê-los-eis. E quando estiverdes orando, perdoai e tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que estás nos céus, vós não perdoarás vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo. Os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou com que te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. Então vos direis com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não creste? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E responderam e disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos direi que com que autoridade faço todas essas coisas. Repito, versículo 33. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. O capítulo 11, o versículo 27. Os líderes religiosos perguntavam a Jesus quem lhe deu autoridade para expulsar os mercadores e cambistas. A pergunta era uma armadilha. Se Jesus dissesse
que sua autoridade vinha de Deus, seria acusado de blasfemar. Mas se disseste com que autoridade vinha dele mesmo, consideravam-no um fanático, para expor os seus verdadeiros motivos. Jesus os confrontou com outra pergunta a respeito de João Batista. O silêncio dos líderes provou que não estavam interessados na verdade, simplesmente desejavam ficar livre de Jesus ou enfraquecer a autoridade deles. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, colocamos, ó Pai, diante de Ti a nossa vida, Pai, que nós possamos colocar a nossa vida em ordem. Desejamos sempre Te colocar, Pai, em primeiro lugar na nossa vida. Ensina-nos como amar-te de todo o coração, mente, alma. Mostra-nos quando não estamos fazendo isso. Não queremos, ó Pai, nenhum Deus além de Ti na nossa vida. Mostra-nos, Senhor, ó Pai, se temos adorado algum ídolo, nosso desejo é servir a Ti e a mais ninguém. Ajuda-nos a viver de acordo com esse propósito. Dá-nos o coração submisso, ajuda-nos a nos submeter às autoridades governantes e às pessoas certas em nossa vida, nosso trabalho, a nossa igreja. Mostra-nos, Senhor, quais devem ser as autoridades espirituais corretas em nossa vida. Faze-nos com que nós venhamos a criar raízes na igreja, ó Pai, que desejas para nós, Senhor. Ajuda-nos devidamente a estar alinhados em todas as áreas da nossa vida, sujeitando-nos à Tua boa vontade, ó Pai. Quando aquilo, Pai, que precisamos fazer, mostra-nos claramente a quem devemos ser submissas, dá-nos o discernimento e sabedoria para isso. Mostra-nos quando não estamos nos submetendo a pessoas certas de maneira certa. Ó Pai, sabemos que a nossa vida, Pai, não estiver em ordem, nós não receberemos as bênçãos que Tu tens para nós. Contudo, sabemos que se Te buscarmos em primeiro lugar, que tudo mais será acrescentado. E no dia de hoje, Te buscamos em primeiro lugar e pedimos que o Senhor nos capacite para que nós venhamos a colocar a nossa vida em ordem e que jamais venhamos a sair da cobertura de proteção espiritual que Tu colocaste em nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.